Nesta semana em Meu Pecado você verá Josué voltando para casa, porém ele está diferente e se tornou padre. E mais, Carmelo está chegando na falência e vai pedir ajuda a Ernesto. O homem que está doente se recusa a ajudar e Carmelo o mata a sangue frio. E não para por aí. Lorena nem se casou ainda com Juliano e já o traiu. Mas não é só ele o corno. Lucrécia e Rodolfo também são. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Delfina vai dar comida a Paulino e o homem pela primeira vez se alimenta sozinho. Enquanto isso, Lucrécia começa a refazer a plantação de maçãs, acompanhada por Modesto e Manuel. Os peões demitidos anteriormente também voltaram para ajudar. 3 anos depois, Lucrécia colhe sua primeira safra de massas. Neste meio tempo, em outra cidade, Juliano, que está no cafezal, recebe a visita da noiva, que foi levar os convites de casamento para ele ver. Os dois combinam de se ver mais tarde. Mas a realidade bateu na cara e Juliano não está muito certo se é isso que quer fazer da sua vida. E na Fazenda Milagre, Lucrécia comemora com Modesto, Manuel e os peões os frutos da colheita. Na cidade, Rodolfo lê ao padre Matias uma carta que Josué mandou, agradecendo por terem ajudado ao rapaz a encontrar seu caminho. O professor conta ainda que Juliano está de casamento marcado com Lorena. Neste meio tempo, Juliano vai visitar o sogrão, que está doente, e recebe elogios de Ernesto, que diz que vai morrer tranquilo, pois sua filha estará bem amparada. Em São Pedro, Tetê está fazendo um barraco na delegacia. A moça cobra da polícia que ainda não conseguiu descobrir o assassino de seu pai. Enquanto isso, Lorena está preocupada com os preparativos do casamento. Juliano quer adiar o casamento por causa da doença do sogro, mas a moça alega que seu pai tem pouco tempo de vida e gostaria de ter seu pai presente na cerimônia. E aquilo que era uma conversa vira uma discussão entre os dois quando Lorena resolve dizer ao noivo que ele ainda pensa em Lucrécia. A mocinha então se acalma e beija o rapaz. Na Fazenda Milagre, Paulino, que está quase totalmente recuperado, recebe da filha a primeira caixa das maçãs produzidas. O homem se orgulha da garota e quer saber como está sua vida sentimental. Ela diz que Carmelo a respeita e isso já a satisfaz. Neste meio tempo, o pegajoso está no rala e rola com Renata, que reclama, pois está cansada de ficar encontrando com Carmelo às escondidas. Ele diz que ela sabia que seria assim, mas a chata quer que ele se divorcie de Lucrécia. O rapaz, obviamente, não aceita a proposta e diz que se não tá bom assim, podem parar de se ver, pois o que ela lhe dá, ele pode conseguir em qualquer lugar. Neste meio tempo, na Fazenda Milagre, Rosário insiste para que Lucrécia vá ao médico, pois não conseguiu engravidar, apesar de estar casada há 3 anos. A garota diz que ela não se interessa em ter filhos, mas a megera insiste e diz que esta é a única maneira de uma mulher se sentir completamente realizada. Na cidade, Rodolfo e Justina estão combinando sobre o casamento de Juliano. O casal fez as pazes e o professor diz que a mulher mudou muito para melhor. E na casa do Souza, Tetê cobra de Carmelo os extratos do banco, pois quer saber se o irmão não gastou todo o seu dinheiro. Terezinha se irrita e diz que não vai dar este prazer ao pegajoso e argumenta: quando você menos esperar, vai ter que me dar a parte da herança que me corresponde. Não sei por que meu pai deixou você como meu tutor. O imbecil responde que o pai não confiava nela, mas Tetê replica, dizendo que o irmão também não inspirava nenhuma confiança ao pai. Ou por acaso você não se lembra que papai sempre falava que você não tinha nem a inteligência, nem o caráter de Juliano Horta? Carmelo levanta a mão para dar um tapa na garota, gritando que naquela casa estava proibido falar no nome do malvado. E enquanto os amigos se reúnem na casa de Matias para jogar um dominó, comentando sobre a mudança de Justina, a vadia vai se encontrar com outro amante. Na casa do Souza, Tetê abre seu coração para Assunção e conta que acredita que seu irmão está gastando a fortuna da família em bebedeira e apostas. Ela diz que isto tem que acabar e avisa que vai tomar providências, revelando que é capaz de se casar com o primeiro que aparecer só para pegar a grana do pai. Na Fazenda Milagre, Renata vai falar com sua tia. A mulher reclama do horário, pois já é tarde, e a mentirosa conta que estava trabalhando e teve muito trabalho, por isto chegou tarde. Mas como uma víbora conhece a outra, Rosário não acredita em nada que a garota contou e pergunta: você está dormindo com seu patrão? Não me faça de boba porque sei que o salário de uma secretária não paga as coisas que você comprou. Renata dá um monte de explicação, mas a mulher não compra a história e avisa: pelo menos seja discreta, pois não vou aceitar nenhum escândalo. Na casa do Souza, Lucrécia conta ao marido que está dando tudo certo na plantação e que seu pai já está fechando negócio para vender as massas das terras dele, de Tetê e dos Córdoba.
O rapaz então tem uma crise existencial e pergunta à esposa por que ela não liga para o que ele faz. A moça responde que este era o acordo e ele resolve então pegar Lucrécia pelos ombros e pergunta: "E se eu dissesse que estou ficando cansado?" A moça responde que isto seria muito pior para ele. E Rosário continua pondo em prática seu plano para ter um neto. Agora ela vai encher o saco de Paulino e quer que o marido convença a filha a engravidar. O homem diz que não vai se intrometer na vida da garota e diz que Carmelo é um vagabundo. Mas a mulher não se faz de rogada e diz que seu genro pode ter todos os defeitos do mundo, mas respeita Lucrécia, o que significa, por exemplo, que ele não é um mulherengo. Mas Paulino argumenta que o fato de não saberem por onde o rapaz anda não significa que ele seja santo. Rosário não deixa barato e responde: "Você é a pessoa mais indicada para julgar, pois mesmo estando casado comigo, você foi capaz de dormir com a pior vigarista da cidade." Pronto. Começa a discussão, mas o homem não tá muito afim de papo e encerra o debate. Na cidade, Rodolfo chega em casa depois do jogo de dominó. Justina chega logo depois e diz que não sabia que o marido já está em casa. O professor quer saber onde a vadia estava. Ela diz que foi ao cinema. O corno manso aceita a mentira da mulher e comenta que Paulino sempre pergunta pelo Josué, mas nunca por Juliano. Enquanto isso, em Xalapa, está rolando uma festinha de despedida para o casal Juliano e Lorena. O rapaz não suporta a situação e vai para o jardim. A garota nota e vai conversar com o noivo, dizendo que sabe que ele não gosta dos amigos dela. A garota não segura a língua e pergunta se ele gosta de Manuel, Lucrécia e seus outros amigos de São Pedro. O rapaz prefere evitar a discussão, mas a chata insiste para brigar. Ele deixa a noiva falando sozinha, mas ela vai atrás e grita na frente de todos: "Eu quero discutir agora, pois estou cansada do fantasma de Lucrécia." Imagina a cara dos convidados. O rapaz dispensa todo mundo e pede desculpas pelo teatrinho da noiva. No meio da noite, Assunção vai conversar com Lucrécia, pedindo que ela ajude o marido, que está levando uma vida doidivana. A moça diz que, infelizmente, não pode fazer nada. Do outro lado da cidade, Carmelo continua perdendo no jogo e bebendo cada vez mais. Fidel chega e tenta tirar o patrão da mesa, mas ele pede mais dinheiro ao capataz. Neste meio tempo, Juliano chega em casa chateado com o que aconteceu e decide ligar para o pai. O rapaz revela que não tem certeza de que realmente quer se casar com Lorena. Rodolfo diz que ele não é obrigado a fazer o que não quer. Justina escuta a conversa. Em São Pedro, Fidel leva o patrão bêbado para casa e diz que Ramiro deve estar se revirando no túmulo, vendo como o rapaz está gastando a fortuna da família, e aproveita para tocar no ponto fraco de Carmelo, insinuando sobre o assassinato de Ramiro. O rapaz se enfurece e diz que vai sozinho para casa, pois não precisa de babá. Neste meio tempo, Lorena chega em casa muito chateada com tudo o que aconteceu na despedida de solteiro do casal. Ela conta que o noivo se indignou e a deixou sozinha, plantada feito uma idiota. A tia da moça lembra que ela sabia muito bem o que a esperava quando se envolveu com Juliano. Alguns minutos mais tarde, Carmelo chega em casa tropeçando na mobília e escuta de novo as risadas de Ramiro. Ele entra no escritório e vê o fantasma do pai sentado na cadeira. Desesperado, o rapaz grita diversas vezes: "Você tá morto." Assunção vai ver o que está acontecendo e pega o rapaz chorando. Ele se lembra da pistola com a qual matou seu progenitor. Carmelo chega em casa bêbado e vai até o escritório, onde vê o fantasma do pai sentado na sua cadeira de costume e começa a gritar: "Me deixa em paz, você tá morto." Assunção vai correndo ver o que está acontecendo e pega o rapaz gritando com uma cadeira vazia. Carmelo não para de gritar para o fantasma e se agarra à empregada. Chorando, ele diz que seu pai o está assombrando e jura que o homem está sentado no escritório. Lucrécia e Tetê chegam e veem o estado do rapaz, que começa a falar sobre o assassinato de Ramiro. Rapidamente, antes que alguém ouvisse, a empregada o leva para o quarto e começa a ajeitá-lo na cama. No dia seguinte, Matias conta à sobrinha que está chegando um sacerdote novo para ajudá-lo e diz que terão que procurar outro lugar para Branquinha morar. Em Xalapa, a chata chega à plantação antes de Juliano. O rapaz, que chega a cavalo, vai conversar com Lorena. Ela explica que o que aconteceu foi resultado da bebida, mas Juliano diz que sabe que não foi este o motivo, e sim os ciúmes doentios da garota. Juliano, irritado, grita: "Lucrécia, Lucrécia e Lucrécia! É você que não consegue tirar ela da cabeça, e por qualquer provocação, você sempre diz este nome. É você quem está criando este fantasma." A moça diz que é insegura e que ele precisa desculpá-la. Juliano diz que andou pensando no casamento Mas a doida interrompe e coloca a culpa de seu comportamento na saúde do pai.
O rapaz titubeia e ela diz que os convites do casamento já estão sendo distribuídos e avisa para o noivo não a fazer de boba. Neste meio tempo, Lucrécia leva o café da manhã para o marido, que está numa ressaca braba, e pede ao rapaz para não continuar bebendo assim ou vai acabar no hospital. A moça fala que todos estão preocupados com ele. Carmelo aproveita a oportunidade para dizer que se pelo menos ela desse a esperança de que um dia seria sua mulher, talvez isso mudasse sua vida. Lucrécia diz que entende as necessidades do marido, mas manda ele procurar em outro lugar. Neste meio tempo, chegam os convites de casamento de Juliano, e Tetê recebe. Lucrécia chega bem na hora, e a ela mostra o envelope à cunhada, e se fica sabendo do matrimônio. Em Xalapa, Ernesto sai da cama e diz que está cansado de ficar trancado no quarto. Ele agradece a ajuda de Matilde, que conta que Lorena e Juliano vivem brigando. Minutos mais tarde, o empresário recebe a ligação de Paulino e os dois acertam os últimos detalhes dos negócios. Em São Pedro, Tetê vai ver o advogado. Ela quer que o homem lhe coloque ao par da situação financeira da família. O homem diz que não tem acesso às contas bancárias, mas a moça não acredita e acusa o advogado de estar sendo pago por seu irmão para esconder o jogo. A moça se retira indignada e dá de cara com Renata, que agora trabalha no escritório como secretária. A entojada resolve comentar que a mocinha continha sem namorado, mas Terezinha tem a resposta na ponta da língua e diz que as duas estão na mesma situação, pois imagina que desde que seu irmão a trocou por Lucrécia, a moça deve estar como um cachorro sem dono. Indignada, Renata responde: "Um dia desses, Terezinha, você vai ter uma surpresinha que vai te deixar de boca aberta." Tetê não deixa por menos e responde: "Adoro surpresas." Depois que a moça sai, Renata vai ver o patrão e ele cobra o horário, pois a moça está novamente atrasada. Ele dá um cheque a ela e, rindo muito, a garota revela que perguntaram a ela se os dois são amantes e completa: "Você se dá conta de como isso soa ridículo?" Neste meio tempo, Lucrécia vai até o Rio colocar as ideias em ordem depois de saber do casamento de Juliano, e se lembra de momentos em que os dois estavam juntos, principalmente do dia em que o rapaz a pediu em casamento. Manuel chega e conta que os peões já encheram 5 caminhões de massa. Ela então revela que Juliano vai se casar com Lorena, pois recebeu o convite para a cerimônia. Lucrécia não se conforma e descobre que Manuel já sabia do namoro dos dois. Neste meio tempo, Carmelo recebe a visita de Rosário, que avisa ao rapaz que se ele não se endireitar, Lucrécia vai pedir o divórcio. Ele assegura que a moça não vai se separar, pois está em dívida com ele. A mulher então joga na cara do rapaz que até agora ele não foi capaz de engravidar a esposa. Carmelo revela que ainda não tem filhos, porque o casal decidiu assim, pois ela está muito ocupada com os negócios e não tem tempo de ser mãe. Rosário ameaça o genro, mas ele manda a megera não se meter na sua relação com a esposa, pois sabe muito bem como resolver. Mas ela não segura a língua e diz: "Pois você está mostrando exatamente o contrário, pois Lucrécia anda cada dia mais distante de você." Neste meio tempo, Tetê chega à estrabaria da Fazenda Milagre e pede Manuel em casamento. Ela explica que o casamento seria um acordo temporário, pois só assim conseguiria receber a sua parte na herança, pois seu pai nomeou Carmelo seu tutor de seus bens até que ela se casasse. A moça diz ainda que está com medo de que seu irmão gaste toda a fortuna da família. Manuel responde que infelizmente não pode ajudá-la, e a garota pede desculpas pela ousadia. Neste meio tempo, Carmelo está jogando fora todas as garrafas de bebidas que tem escondidas no escritório. Odorica chega e conta ao rapaz que Tetê foi procurá-lo pela manhã, querendo saber das finanças da família. O advogado revela que não contou nada para a garota e aconselha o rapaz a ter mais cuidado com seu dinheiro, pois, por exemplo, está sendo muito generoso com sua amante Renata. Carmelo manda o advogado manter a moça trabalhando no escritório e diz que o resto é problema dele. Mas o homem insiste e lembra que suas terras estão hipotecadas e se ele não pagar a dívida, vai perder tudo. O pegajoso assegura que todas as dívidas vão ser pagas com a venda das maçãs. Alguns instantes mais tarde, Lucrécia chega à plantação num mau humor de dar arrepios e começa a colher maçãs. Ela se lembra das discussões que teve com Juliano por causa de Lorena. A moça acaba caindo da escada. Os peões vêm ajudar e Modesto manda a moça para casa. Neste meio tempo, Lorena chega em casa e conta para Matilde que se reconciliou com o noivo e já mandou os convites para São Pedro e diz que sua intenção é que Lucrécia fique sabendo que ela vai se casar com Juliano. A moça procura pelo pai e a empregada conta que ele saiu. Enquanto isso, no cafezal, Juliano recebe a visita de Ernesto. Ele elogia o trabalho do rapaz e conta que o negócio com Paulino está fechado. Juliano se assusta,
Mas Ernesto diz que apenas fez o que ele queria e está na hora de passar tudo o que lhe pertence para seu nome. No povoado, Lucrécia encontra Branquinha na casa de seus pais, que conta que precisa deixar a casa paroquial, pois vai chegar um novo padre, e Matias não quer que o povo invente fofoca novamente. A moça diz que ela pode ficar morando ali e que empresta seu quarto, mas a sobrinha do padre tem medo de Rosário. Ela diz ainda que está muito agradecida pelo emprego e conta que Paulino anda animado com os negócios. E por falar em Paulino, ele está com Carmelo em um restaurante. Ele quer saber sobre o que o rapaz quer falar. O pegajoso conta que já sabe da colheita e quer saber quando vai receber a parte que lhe corresponde. Paulino revela que o dinheiro sairá em aproximadamente um mês, pois estas foram as condições combinadas com o comprador. Carmelo diz que não está de acordo e quer o dinheiro. Mas o sogrão diz que sente muito e ele vai ter que esperar. Mas Carmelo não se conforma e diz que vai ter que conversar com Rosário sobre o pagamento. Paulino argumenta que estão pagando como foi combinado, mas o salafrário agora quer mudar o acordo e diz que eles vão ter que pagar 50% da dívida imediatamente. Paulino se irrita e não aceita a ameaça do genro, dizendo que não sabe onde Lucrécia estava com a cabeça quando resolveu se envolver com um sujeito como ele. O rapaz joga na cara do sogro que se não fosse por ele a fazenda não estaria produzindo e ele não teria a vida que tem. Mas Paulino responde que sua vida seria 1000 vezes melhor se não tivesse que aturar o charlatão. Neste meio tempo, Rosário vai até a cozinha encher o saco de Delfina, que está fazendo doces com as maçãs recém-colhidas. A patroa elogia a empregada, mas ela se dá conta que a mulher só está ali para pedir que ela convença Lucrécia a engravidar, pois precisa de um neto. E Delfina responde: talvez já tivesse vários se não tivesse se empenhado tanto em separar Lucrécia de Juliano. Alguns minutos depois, Ernesto chega em casa e diz que a moça precisa controlar seu gênio se não quiser perder Juliano. Juliano também chega em casa e recebe uma ligação de Matilde, que conta que soube que Lorena mandou os convites do casamento para os filhos de Ramiro e pede segredo. O rapaz quer saber por que a mulher está contando isso e ela responde que sua intenção é evitar surpresas. Juliano fica puto da cara. No vilarejo, Rodolfo e Justina também recebem o convite do casamento do filho. Ela diz que espera que o rapaz não deixe Lorena chupando o dedo novamente e explica: você não tem a menor ideia do que é te fazerem uma promessa que jamais será cumprida. Mas Rodolfo, que não é bobo nem nada, pergunta à mulher quem foi que fez a ela uma promessa que não se cumpriu: Ramiro ou Paulino? E aproveita a oportunidade para lembrar que sabe que sua esposa foi namorada de Paulino e amante de Ramiro. E isso ele não vai esquecer. Alisando a perna do cara, ela muda de assunto, dizendo que fica feliz por notar que ele ainda sente alguma coisa por ela e que adora o ciúme dele, pois tem certeza de que ela ainda mexe com ele. No entanto, Rodolfo responde que isto não quer dizer absolutamente nada e sai, deixando a vadia sozinha. E naquela noite, em Xalapa, o antigo namorado de Lorena vai procurá-la e diz que já está na hora de contar a Juliano alguns detalhes da vida dela. O rapaz agarra a garota e soca um beijão. Matilde vê tudo. O antigo namorado de Lorena aparece e diz que já está na hora de Juliano saber alguns detalhes da vida pregressa da garota e taca-lhe um beijão, agarrando a garota à força. Matilde vê tudo e chama a atenção da sobrinha, que tenta explicar a situação. Neste meio tempo, Juliano chega e dá de cara com Miguel. Matilde salva a cara da sobrinha e diz que o rapaz estava ali para conversar com ela. E como o ataque é a melhor defesa, a garota já sai se defendendo, dizendo que o noivo não precisa ficar chateado com a visita do rapaz, pois é natural que ele vá visitar a tia. Juliano diz que Miguel não o interessa, pois está ali para falar especificamente sobre os convites de casamento que ela, deliberadamente, mandou para São Pedro. A garota fecha a rosca. Neste meio tempo, Matilde encontra Ernesto no corredor e pede à mulher que avise a filha que quer conversar com ela, pois precisa que a moça não mande os convites de casamento para o Souza. Mas Matilde conta que é tarde demais. Na sala, Juliano quer saber por que ela convidou Carmelo e sua família, se ele tinha recomendado que mandasse o comunicado sobre a cerimônia apenas para seus pais e Josué. A moça tenta virar o jogo, dizendo que o rapaz ficou putinho porque Lucrécia, a esta altura, já está sabendo do casório. Juliano se irrita ainda mais e diz que está pouco se lixando para a antiga noiva e revela que está chateado porque, mais uma vez, ela fez o que lhe deu na telha. Lorena se defende, dizendo que foi um pedido de seu pai, pois o homem foi sócio de Ramiro e sente que tem alguma obrigação com a família do falecido. Juliano não entende nada. Ele cobra da noiva que ela devia ter contado a ele sobre isso. A garota se agarra ao noivo e o enche de carinho, mas ele está imóvel.
Naquela noite, Lucrécia vai falar com sua mãe sobre a oferta que fez a Branquinha, mas a mulher diz que não é obrigada a aturar a sobrinha do padre naquela casa e que já é um saco tê-la ali o dia inteiro, ajudando Paulino, que, aliás, chega no momento da discussão e quer saber o que está acontecendo. Ele diz que sente muito, mas a casa também é dele, e a sobrinha do padre vai ficar. Rosário diz que só aceita se ela for dormir com a Tonha, mas Lucrécia argumenta que ela não é empregada. Mesmo com todos os argumentos do mundo, a megera diz que ou é isso, ou nada. Neste meio tempo, Manuel leva a Branquinha para casa e diz que Lucrécia vai arranjar um jeito de convencer a mãe para que ela fique morando na fazenda. A mocinha conta que prefere aturar Rosário a voltar para a casa dos Souza e aproveita para contar a Manuel que encontrou Tetê mais cedo e ela estava chorando muito, mas a mocinha não quis dizer o que estava acontecendo. Manuel, então, resolve contar que Terezinha o pediu em casamento para poder receber a herança, pois está com medo de que Carmelo acabe com tudo que seu pai deixou. O rapaz diz que se assustou, mas acha que a mocinha deve estar desesperada para propor algo assim. Branquinha elogia o amigo e ainda diz que ele é muito gato. E na casa dos Souza, Tetê conta a Assunção que pediu Manuel em casamento e que agora está morta de vergonha. A empregada diz que seu afilhado é um ótimo rapaz, mas não dá para ela fazer as coisas desta maneira. A garota revela, então, que seria capaz de gostar muito de Manuel se ele lhe desse uma chance. Enquanto isso, direto de seu novo carro conversível, Renata liga para Carmelo e cobra o encontro que os dois tinham marcado para aquela noite. Mas o pegajoso diz que não vai rolar, pois precisa descansar e vai ficar em casa naquela noite. A moça fica indignada com o bolo que levou do amante. Lucrécia chega e o marido agradece o conselho da moça, dizendo que decidiu mudar de vida. Ele pergunta se ela poderia jantar com ele em casa. A contragosto, a moça aceita o convite. Neste meio tempo, em um bar da cidade, Rodolfo conta a Matias que faz 3 anos que não comparece com Justina e diz que este não é o melhor assunto para se conversar com um padre, mas não pode comentar com qualquer um. O sacerdote explica que não entende muito do assunto, mas pergunta por que ele decidiu voltar para casa se cada um dorme em seu quarto. O professor revela que os dois se dão melhor como amigos e diz que não tem coragem de tocar na mulher, pois acaba se lembrando dela com Ramiro. O sacerdote diz então que isto é sinal de que ele ainda não perdoou a esposa. Mas Rodolfo assegura que sim, e o religioso o aconselha a aceitar a mulher de volta por inteiro, pois a amizade só não é suficiente para ela. Isso, é claro, se ele quiser salvar seu casamento. Principalmente porque ele mesmo já disse várias vezes que Justina mudou para melhor. Na casa do Souza, começa o jantar entre Carmelo e Lucrécia. Grosso que só, o cara vai fazer a gentileza de puxar a cadeira para a garota sentar-se e passa na frente dela. Lucrécia pergunta a Assunção pela cunhada, mas a mulher explica que a garota não vai jantar, pois está com dor de cabeça. Depois que é servido pela esposa, Carmelo agradece a ela por ter aceitado seu convite e promete se esforçar para que a harmonia volte àquela casa, beijando a mão da moça. A companhia toca. É Renata. Olha a saia justa. A Sensal conta que estava passando por ali e resolveu fazer uma visitinha à prima, mas não sabia que o casal estava jantando. Lucrécia convida a prima para jantar e, como um cavalheiro, o pegajoso puxa a cadeira para que a chata se sente junto ao casal. Sem que ninguém perceba, Renata arma seu bote e conta que tem ido visitar frequentemente um cliente em Rio Branco e faz uma piadinha sem graça, dizendo que assim vai acabar se casando com ele, enquanto segura a mão de Carmelo. O rapaz sente a maldade e diz que vai se retirar para que as duas fiquem mais à vontade e vai ver como está sua irmã. Logo que o rapaz sai, Renata diz à prima que o marido dela realmente a detesta e pergunta se ela é feliz. A moça responde que está tudo em paz naquela casa. A desengonçada insiste e quer saber por que a prima não se divorcia, e Lucrécia, que não está afim de papo mole, diz que este é um assunto dela. Neste meio tempo, Lorena vai ao quarto de Matilde agradecer a tia por ter salvado a sua cara, mas a mulher quer saber o que existe entre ela e seu sobrinho. A moça conta que quando ela e Juliano estavam brigados, ela se aproximou de Miguel e eles acabaram ficando, mas não vai contar detalhes. Ela diz ainda que desde então o rapaz a ameaça, dizendo que vai contar tudo para Juliano, mas a tia diz que vai conversar com o rapaz sobre isso. Matilde aproveita a oportunidade para dizer que Ernesto pediu que a filha não mandasse o convite de casamento para o Souza, e ela foi obrigada a contar que já tinham sido encaminhados. Lorena conta então que Juliano também ficou sabendo e fez o maior escândalo. Alguns minutos mais tarde, Juliano, que está num bar qualquer da cidade, recebe a ligação de Manuel, o felicitando por seu casamento.
O rapaz então pergunta se ele já recebeu o convite, mas o rapaz conta que não recebeu nada e ficou sabendo por Lucrécia, que sofreu muito quando soube, principalmente quando descobriu que a noiva era Lorena. O rapaz fica puto, diz para o amigo nunca mais falar no nome daquela mulher e desliga o telefone. Na casa do Souza, Rodolfo ensaia entrar no quarto de Justina. Ele quase que entra, mas desiste no meio do caminho e deixa a mulher chupando o dedo novamente. No outro dia, logo cedo, Matilde vai falar com Miguel e chama o sobrinho de estúpido. O rapaz diz que está desesperado com a aproximação do casamento. A tia então recomenda que ele tenha paciência e se acalme, pois Lorena vai acabar se casando com ele e disso ela mesma se encarrega pessoalmente. Mas Miguel argumenta que tem certeza de que se contar para Juliano que os dois dormiram juntos, seria o fim do noivado, mas a jararaca avisa que aí ele vai ter dois problemas. Primeiro, porque não é coisa de homem ficar comentando este tipo de coisa, e em segundo, Lorena jamais o perdoaria. Batendo no peito, a bruaca grita: "Confia em mim." Neste meio tempo, Juliano, que já chegou ao cafezal, lembra da conversa que teve ao telefone com Manuel no dia anterior, principalmente quando ele contou que Lucrécia sofreu muito com a notícia. Os pensamentos do rapaz são interrompidos por Jacinto, que quer saber se a doença de Ernesto é grave. Juliano diz que ele está um pouco indisposto e demonstra todo o carinho e respeito pelo homem. Jacinto vai mais longe e pergunta sobre o casamento. Juliano manda o capataz voltar ao serviço e não responde. Na casa grande, Lorena toma café com o pai e dá uma desculpa furada para justificar os convites que foram enviados para a casa do Souza em São Pedro, e ainda pede que Ernesto não conte nada a Juliano, pois disse ao noivo que foi ele quem pediu. O homem, mesmo doente, dá uma bronca na filha e ela confessa que sente muito ciúme do futuro marido, pois tem certeza de que Juliano continua pensando em Lucrécia. Ernesto pergunta se ela tem certeza e a aconselha a terminar o noivado, pois é muito sério o que ela está dizendo. Mas a Mocreia se irrita e diz que isto está fora de cogitação, pois já perdeu o rapaz uma vez e não vai perdê-lo de novo. O velho fica irritado e tem um ataque de tosse. Neste meio tempo, Lucrécia, que não vê a cunhada desde o dia anterior, decide dar uma passadinha no quarto de Tetê. A moça revela que não está doente, mas está desesperada, pois vê seu irmão atirando pela janela a fortuna que seu pai deixou e não sabe o que fazer. Ela conta ainda que como ninguém está disposto a se casar com ela, e por isso, nunca vai conseguir receber o que corresponde a ela da herança deixada por seu pai. Lucrécia se indigna com a preocupação da cunhada e diz que ao invés dela passar o dia todo trancada no quarto pensando neste problema, ela devia fazer alguma coisa. Tetê diz que não sabe fazer nada, mas a moça lembra que Ramiro tinha vários negócios e ela poderia se responsabilizar de um deles. Terezinha diz que seu irmão nunca vai deixar, mas Lucrécia lembra que ela não precisa pedir permissão e conta que nem ela nem Carmelo foram ver o pomar da Álamos, avisando que a colheita já começou. Ela explica ainda que não sabia nada quando começou e promete ajudar a menina a aprender tudo o que precisa para tocar a fazenda da família. Lucrécia conta seus planos e afirma que Tetê também vai poder contar com a ajuda de Modesto e Manuel. Neste meio tempo, Carmelo chega ao escritório de advocacia. Renata o recebe e ele diz que precisa deixar um recado em particular. A garota o conduz à sala do chefe e o enche de beijos, mas o pegajoso quer saber por que ela apareceu em sua casa no dia anterior. A garota muda de assunto e conta que viu perfeitamente o jantar romântico que ele preparou para a esposa e como ele a acariciava. A garota vai mais longe e diz que depois do que viu, tem certeza de que finalmente dormiu com a esposa. Carmelo responde que ela sabe muito bem que entre ele e Lucrécia não existe contato físico e avisa que se ela não acredita, azar o dela. Ele deixa claro que a amante está proibida de botar os pés novamente em sua casa. Com a maior cara de pau, Renata pergunta se Carmelo tem medo de que Lucrécia descubra a relação dos dois, mas ele explica que se isto acontecesse, ele seria o primeiro a lhe dar um sonoro pé na bunda e avisa a amante que com isso também se acabariam os privilégios dela. Do lado de fora, Fidel, que agora é motorista do Pegajoso, faz uma piadinha e diz: "Não sei por que você continua se envolvendo com essa magricela, com uma potranca daquela em casa." Carmelo fica puto e manda o imbecil calar a boca. Neste meio tempo, Lucrécia pede a Manuel para ajudar Tetê, pois a convidou para trabalhar na plantação. O rapaz conta que falou com Juliano e também disse que ela já sabia que ele iria se casar. Lucrécia fica chateada e diz a Manuel para nunca mais tocar no nome do ex, avisando que não lhe dá o direito de falar de sua vida e sai furiosa. Neste meio tempo,
Carmelo vai ao banco tentar negociar mais prazo para pagar a dívida da fazenda, mas o gerente diz que se ele não pagar no prazo, vai ter que pagar juros. O rapaz diz que sabe que os prazos foram fixados, mas sua família, como é cliente antiga do banco, merece um tratamento especial. O gerente revela que não há nada que se possa fazer, pois são as regras da instituição financeira. O executivo aconselha ainda que o rapaz abra mão de outros negócios para pagar as dívidas que estão muito atrasadas, e o banco já está quase colocando os bens em leilão. Carmelo tenta justificar a situação, mas o gerente diz que não dá. O rapaz se irrita e faz um barraco. Neste meio tempo, na Fazenda Milagre, Paulino conta sobre sua conversa com Carmelo, mas ela está mais preocupada com o casamento de Juliano, pois acha que só assim a filha vai se convencer a transar com o marido, pois ela quer um neto de qualquer maneira. Os dois brigam e ele manda a mulher catar coquinho. Minutos depois, Lucrécia conta a Branquinha que Rosário não permitiu que a moça ficasse em seu quarto, e portanto vai ter que dividir o quarto com Tonha. A sobrinha do padre fica mais feliz ainda, e diz que assim poderá ficar perto de Manuel. Lucrécia fica feliz em saber da escolha da garota. Neste meio tempo, Fidel chega à plantação e vai cumprimentar Manuel. Modesto, que está junto, pergunta o que o sujeito quer. Ele explica que foi ver a plantação e o capataz diz que ali não são as terras de seu patrão, portanto é bom ele ir e se mandando. Os dois se estranham, mas Manuel contém o padrasto e pede que Fidel vaze de uma vez. E na cidade vizinha, Matilde toma um café com Juliano, agradecendo por ele não ter contado a Lorena que foi ela quem o avisou sobre os convites, mas se diz preocupada, pois o casal passa o tempo todo brigando. O rapaz dá uma desculpa, mas a mulher conta que sabe que ele não está apaixonado por sua sobrinha e isso a deixa insegura. Matilde aconselha o rapaz a romper o noivado, pois acha muito ruim que a sobrinha case com alguém que não a ama. Juliano então abre o jogo, revelando que a megera não gosta dele, mas vai se casar mesmo assim. A mulher responde apenas que se ele decidir casar-se assim, vai estragar a vida da moça, e a dele também. Enquanto isso, Justina liga para a norinha dizendo que recebeu o convite de casamento e que está tudo maravilhoso, e aproveita que ela é a mulher ideal para seu filho. Justina se coloca à disposição para organizar a cerimônia, mas a moça responde que Matilde e ela já prepararam tudo. Apesar da insistência da sogra, a garota dá 1 milhão de desculpas para ela não ir até lá. Neste meio tempo, Matias conta a Branquinha que está ansioso com a chegada do novo padre. A moça diz ao tio que alguém está ali para vê-lo. É Josué, o novo padre da cidade. Josué chega à paroquia de São Pedro para assumir como pároco e surpreende Matias, que conta que esperava um sacerdote. O rapaz diz que em 2 anos será ordenado e se isso seria um problema. O religioso diz que não, e então o rapaz entra na igreja, se deliciando com o ambiente e agradecendo a Deus por ter voltado para casa. Neste meio tempo, a entojada visita Dona Rita, a super fofoqueira da cidade, procurando por bijuterias. A garota aproveita para dizer que está preocupada com a prima, que além de andar muito ocupada, ainda tem que enfrentar os problemas do casamento. Como quem não quer nada, a víbora ainda diz que ela e Carmelo dormem em quartos separados desde que se casaram. E chamando Carmelo de Little Boss, Fidel chega ao escritório do rapaz e fica sabendo que ele está com vários problemas sérios. Ele quer detalhes, mas o pegajoso manda deixar este assunto pra lá. O capanga conta que está tudo certo nas fazendas. E do nada, Carmelo se lembra de alguém que poderá ajudá-lo a resolver seu problema. Neste meio tempo, Lucrécia encontra Branquinha na cozinha e comenta que não esperava a mocinha tão cedo. Mas a sobrinha do padre explica que Josué chegou para assumir como padre da igreja e ajudar Matias. Enquanto isso, Justina resolve convidar o marido para ir ao cinema mais tarde. Ele topa e a convida para jantar depois. Quando está saindo para o trabalho, Rodolfo tem uma grata surpresa. É que Josué foi visitar seus pais e avisa que vai ficar na casa paroquial. Feliz da vida, depois que o filho sai, o professor comenta com a mulher que o rapaz ficou muito bem de batina, mas ela responde: "Não acho. Parece um palhaço." Minutos depois, Lucrécia conta ao pai que o novo sacerdote que Matias estava esperando já chegou e é Josué. Paulino estranha porque Rodolfo não contou nada, pois havia perguntado sobre o rapaz há poucos dias. Rosário entra enfurecida, batendo na mesa e gritando com a filha: "Eu te proíbo de voltar a falar com seu pai sobre este garoto. Não concordo que fique tão ligada a este menino, me ouviu?" Lucrécia roda a baiana, coloca as mãos nos quartos e grita: "Você não vai me proibir de nada, mamãe. Eu estou disposta a vê-lo e não vou tratá-lo como um estranho." Paulino se mete e manda a mulher parar com o drama. Aí a coisa piora. Ela tem um faniquito e sai gritando: "Estou cansada de vocês dois se unirem para me contradizerem."
E Renata, que toma na cara e não se emenda, vai mais uma vez provocar Carmelo e o encontra na frente de sua casa, dizendo que está ali para se desculpar pela saia justa do dia anterior. O rapaz se despede e ela quer saber aonde ele vai. O rapaz explica que vai ficar fora 2 ou 3 dias a negócios. Ela implora para que ele a leve junto. Enquanto isso, Matilde trata de dar continuidade em seu plano de casar Lorena com Miguel e diz que adora a moça como se fosse sua filha e blá blá blá, e faz chantagem dizendo que a garota é a única família que lhe resta. Na casa dos Córdoba, a discussão entre Paulino e Rosário continuam discutindo sobre o assunto Josué. A mulher não admite e diz que ele pecou quando dormiu com Justina e tal. Mas o homem revela que nunca vai dizer nada, pois não pretende magoar principalmente Rodolfo, que foi o pai de verdade do garoto. No fim, o homem desiste e diz: "É uma pena que você tenha uma alma tão podre. Infelizmente, isto eu não posso remediar." Enquanto isso, Lucrécia chega à igreja super feliz por rever o irmão, amigo. Josué se assusta com a presença da moça. O clima fica tenso entre os dois e ele diz que não imaginou que a grande história de amor dela fosse acabar assim. Lucrécia lembra que Juliano vai se casar e Josué responde que ficou sentido por não ter sido ainda ordenado e assim poder celebrar a cerimônia de casamento de seu irmão. A garota fica sem jeito e se despede, sem saber o que dizer. Enquanto isso, Juliano entrega os relatórios financeiros do negócio que administra a Ernesto, mas o homem quer falar sobre outro assunto. Sem rodeios, o homem pergunta se o rapaz ainda está apaixonado por Lucrécia e pede que ele desista do casamento com sua filha, se por acaso ainda tiver alguma dúvida. A garota chega e carrega o noivo para darem uma volta. Ela quer saber o que o noivo conversou com seu pai, mas emenda contando que Justina ligou pela manhã, confirmando que recebeu o convite de casamento. E a víbora ainda conta: "Aí, meu amor, sabe o que me chateia? É que sua mãe não vai poder estar aqui para os preparativos. Bom, se essa aí se morder a própria língua, morre envenenada." Enquanto isso, Rodolfo chega em casa apressado, chamando pela mulher, pois não quer perder o início do filme. Ela está deprimida e diz que não quer sair pois a visita de Josué a deixou mal, e conta que o rapaz os tratou com muita frieza, demonstrando uma rejeição total. O professor acalma a mulher e diz que o rapaz está diferente, pois ele amadureceu, e ela responde que a rejeição foi direcionada apenas a ela, e revela que nem o filho nem o marido a perdoaram. Sensibilizado com o sofrimento da esposa, Rodolfo tenta consolá-la. Ela beija o marido na esperança de começar um rala e rola. E como o coitado não é de ferro, né? Afinal, 3 anos sem fazer nadica de nada. Deve estar numa fome o rapaz, né? Bom, continuando. Na casa de Delfina, Modesto conta que Fidel anda rondando o filho e apareceu na plantação com uma desculpa idiota. O capataz diz que está apreensivo, pois desde que chegou ao povoado, o bandido não fez questão de dizer quem é Manuel, mas chegou a ameaçar Delfina, que iria contar a verdade ao filho. A mulher também acha estranho, mas talvez ele tenha evitado contar para não assumir responsabilidades. Ela diz ainda que é melhor assim, pois não gostaria que Manuel soubesse. O rapaz chega bem na hora e ouve a mãe. Agora ele quer saber do que ela estava falando e Delfina se obriga a dar uma desculpa esfarrapada. Mas o rapaz não aceita e insiste. Modesto então conta que eles estavam comentando sobre o pai do garoto e como ele disse que não queria saber do sujeito, eles se calaram quando ele entrou. Manuel não engole a desculpa e fica ainda mais desconfiado. Neste meio tempo, Lucrécia flagra Fidel saindo do escritório de Carmelo e o sujeito conta que estava organizando as coisas a mando do rapaz, que teve que fazer uma viagem de negócios e deve ficar fora uns dias. Fiel resolve se passar com a moça e ela corta o embalo do camarada. Neste meio tempo, Lorena está enchendo o saco do noivo para que ele deixe de trabalhar no dia seguinte e a acompanhe à prova das mesas e da decoração do casamento. Juliano não está com o mínimo saco de IR e inventa 1 milhão de desculpas. Mas ela insiste e ele acaba cedendo. Na casa dos Horta, acabou o rala e rola entre Rodolfo e Justina. O cara está totalmente apaixonado pela mulher. Coitado. Enquanto o marido sai para fazer xixi, ela recebe uma ligação de seu amante. Cochichando, ela manda o cara esperar que entrará em contato, mas o corno manso chega bem na hora. A vadia dá uma disfarçada e diz que era Lorena querendo saber se eles já receberam o convite do casamento. E na casa do Souza, Tetê vai falar com a cunhada, dizendo que quer trabalhar na plantação. Lucrécia conta que Josué regressou e que o rapaz está muito estranho. Enquanto isso, Josué, que está jantando com Matias, reclama da sujeira na igreja e diz que precisam chamar a atenção de Branquinha. O padre explica que sua sobrinha agora mora e trabalha na fazenda Milagre. Aproveitando a oportunidade,
Matias pergunta ao garoto se ele sabe por que a diocese o mandou de volta. Josué responde que não faz a mínima ideia. O sacerdote revela então que ele foi mandado de volta como diácono, para que possa provar a sua vocação. Grosseiro, o garoto pergunta a Matias por que então perguntou, se já sabia o motivo. Enquanto isso, Renata, que está viajando com Carmelo, liga para a tia dizendo que vai ter que passar uns dias em Rio Branco a trabalho. A mulher pergunta como se ela não levou nenhuma roupa e a chama de nojenta, mas diz que não tá nem aí. Renata conta ao amante que sua tia acha que ela é amante de seu chefe e o rapaz emenda, dizendo que é ótimo que sua sogra continue pensando assim. A ficha cai e ela resolve perguntar ao pegajoso o que ele faria se sua tia descobrisse o caso dos dois, e ele diz que iria apoiá-la, mas a garota não acredita muito na integridade do rapaz. Minutos depois de desligar o telefone, Rosário vai correndo contar a Paulino que a sobrinha não vai dormir em casa, pois teve que ficar em Rio Branco, e aproveita para dizer que a garota é amante de Odorica, pois o cara é viúvo e tem muito dinheiro. Paulino manda a mulher parar de dizer bobagens, pois o advogado é desimpedido e não tem por que esconder o namoro, se fosse este o caso. Rosário então diz que tem certeza de que ela está com alguém e que esta pessoa está disposta a atender todos os caprichos de Renata. No dia seguinte, Carmelo está se arrumando para tratar de negócios, mas Renata tenta ser sedutora, só que o cara não tá afim de romance. Ela diz que precisa de roupas e ele deixa o cartão de crédito. Neste meio tempo, Matilde está preocupada em deixar Ernesto sozinho, pois ele não está em seus melhores dias. E na Fazenda Milagre, Tetê chega para pegar no pesado, junto com Lucrécia, que manda Manuel levar a garota até a Álamos para ela ver como está a plantação na sua propriedade. Modesto conta a Lucrécia que Fidel esteve ali no dia anterior, com uma desculpa de que foi ver a plantação. A moça avisa que vai perguntar pessoalmente a Carmelo quando ele voltar de viagem. E por falar no diabo, Carmelo chega à casa de Ernesto procurando por ele. O homem manda a empregada pedir que o tal amigo da família vá até seu quarto. Neste meio tempo, Juliano e Lorena, que estão saindo do compromisso da prova de decoração do casamento, encontram Renata por acaso. A moça diz que está feliz em vê-los juntos e a noiva de Juliano aproveita para contar que os dois vão se casar. A falsa beija os dois fingindo estar super emocionada com a notícia e diz que tem vontade de contar para toda a cidade sobre eles. Mas malvado não deixa de ser malvado, e diz à garota que, se por acaso ela está se referindo à prima, está perdendo seu tempo, pois ela já está sabendo. Agora a megera quer saber como o namorado sabe que Lucrécia já está por dentro da novidade, e ele responde que foi ela mesma quem mandou os convites. Na casa dos Mendizábal, Carmelo chega todo solicito querendo apertar a mão de Ernesto e diz que não sabia que o homem estava doente. Mas o cara não está afim de papo e manda o rapaz ir direto ao ponto. Carmelo conta que está passando por problemas muito sérios e para sair disso teve que hipotecar os Álamos, onde estão as macieiras. O rapaz explica que está ali para pedir ajuda, pois está prestes a perder tudo, já que a dívida está muito atrasada. Passando muito mal por causa da doença, Ernesto diz que Carmelo foi procurar ajuda no lugar errado, pois jamais estenderia a mão a alguém que tratou seu genro como ele e seu pai, e revela que Juliano está a ponto de se casar com sua filha. Olha a cara do Carmelo. Ernesto diz então que acha estranho que ele não saiba, pois o convite de casamento já tinha sido entregue na sua casa. Carmelo diz que além desta novidade, ele também não sabia que o seu rival trabalhava e morava ali. O homem então faz uma proposta. Ele quer comprar a propriedade de Carmelo, mas o rapaz se irrita e diz que não vai vender principalmente agora que sabe da possibilidade de Malvado ficar com tudo que era seu ou quase tudo. E com muita falta de ar, Ernesto enfrenta o pegajoso e diz: o Juliano é um rapaz muito inteligente e se mostrou muito eficiente e trabalhador. Não é à toa que seu pai o tornou seu braço direito e deixou você de lado. A ira vai tomando conta do pegajoso e as veias do pescoço começam a saltar. Carmelo começa a quicar num pé só cheio de ódio e manda o homem se calar. Mas Ernesto não para e diz que Ramiro morreria novamente se visse nas mãos de quem ele deixou tudo o que ele conseguiu, de alguma maneira, construir. A loucura vai tomando conta do pegajoso, que manda o cara calar a boca sem parar. Mas o velho não se intimida e dispara. Pra mim já ficou muito claro que você vai acabar perdendo tudo. Até esta menina que você obrigou a se casar com você. Você é um lixo, uma porcaria. Pronto. Carmelo se perde total, pega um travesseiro e sufoca Ernesto. Ernesto se propõe a comprar as terras do Souza, mas Carmelo diz que não quer vender nada, principalmente porque Juliano pode acabar ficando com tudo. O homem diz umas boas verdades a Carmelo que não aguenta e asfixia o homem com um travesseiro. Depois que comete o seu segundo assassinato, o rapaz, desta vez,
fecha os olhos da vítima e o ajeita no sofá, para parecer que ele faleceu por causa da doença. Carmelo sai da casa correndo. A empregada vê e acha estranho. Ela vai até o quarto de Ernesto e encontra o patrão, mas acha que ele está dormindo. Do outro lado da cidade, Lorena continua tagarelando sobre o casamento. Ela percebe a falta de interesse do rapaz e diz que tudo é culpa do encontro com Renata que fez ele se lembrar de Lucrécia. Juliano perde a linha e diz à moça que não tá a fim de viver com reclamações, portanto acha bom ela parar de falar de Lucrécia. Os dois resolvem ir almoçar em casa. A moça força a barra. Juliano tá quase mandando a moça catar coquinho. E na plantação, o clima entre Tetê e Manuel começa a esquentar. O rapaz diz que ela é muito bonita e logo vai achar alguém que a mereça. Neste meio tempo, Lucrécia vai avisar ao pai que Tetê começou a trabalhar na plantação e percebe que Paulino está preocupado. Ele conta que está intrigado com o novo comprador, pois tem certeza de que conhece o nome, mas não consegue se lembrar quem é. Quando Paulino revela à filha que o nome do novo cliente é Ernesto Mendizábal, a garota imediatamente reconhece o sobrenome. E neste meio tempo, Carmelo chega correndo e apavorado no hotel avisando que eles precisam voltar imediatamente para São Pedro. A garota não entende nada. Na casa de Lorena, ela e o noivo chegam e encontram o pai. A princípio, eles acham que o homem está dormindo, mas quando Juliano tenta acordar o sujeito, se dá conta que ele está morto. Lorena se desespera. Matilde se benza. O rapaz pede que a tia o ajude a levar a moça dali, mas Juliano precisa tirá-la à força. Neste meio tempo, Rosário vê o carro de Renata parado na porta do escritório de advocacia. Ela entra e pergunta pela sobrinha, mas a secretária diz que ela não está. A mulher então pede para falar com Odorica. Na plantação, Lucrécia procura Tetê para se certificar de que o novo comprador que seu pai conseguiu é mesmo o pai de Lorena. A garota confirma que é Ernesto e Lucrécia se dá conta do rolo. No escritório de Odorica, Rosário diz ao advogado que passou por ali para saber se sua sobrinha já tinha voltado de Rio Branco, pois viu seu carro estacionado na frente. Ele diz que a moça realmente foi a trabalho e que o cliente mandou buscar a mocinha. Rosário pergunta o nome do cliente e o advogado dá uma enrolada. Neste meio tempo, Carmelo está a 1000 por hora na estrada. Renata está apavorada. O cara quase bate de frente num caminhão, mas ele diz que está nervoso porque os negócios foram muito mal. Na casa de Ernesto, Juliano está desconfiado da morte súbita do sogro e questiona o médico. Mas o homem diz que o velho morreu de parada respiratória, que pode ter sido uma consequência da doença terminal que tinha. E do nada, Juliano recebe uma ligação de Paulino, que acha que está falando com Ernesto. O rapaz explica que Ernesto acabou de falecer e se identifica como um familiar do defunto. Lucrécia chega contando que descobriu que é Ernesto, mas Paulino conta que ficou sabendo que o homem acabou de falecer. Ele conta à filha que, com isso, provavelmente o negócio será cancelado. Do lado de fora da residência de Lorena, Matilde está passando aquela carraspana em Marcelina e culpando a empregada pela morte de Ernesto. A moça conta que a última vez que viu o patrão ele estava bem e até pediu que ela o ajudasse a ir para o sofá para receber um senhor que foi visitá-lo. Juliano pergunta quem era, mas a empregada revela que ele não quis dar seu nome. Ela conta também que o tal homem saiu correndo, alguns minutos mais tarde, e isto foi por volta do meio-dia. Matilde chega e manda a garota para a cozinha. Ela avisa a Juliano que vai ver se a funerária já chegou, mas o rapaz diz que não devem liberar o corpo sem antes fazer uma autópsia, pois está convencido de que seu sogro não morreu por causa da doença. A mulher acha estranha a atitude do rapaz, mas ele explica que não consegue entender como Ernesto foi morrer logo após ter recebido uma estranha visita. Matilde, no entanto, não aceita a proposta e ainda o proíbe de comentar sobre isso com Lorena. Neste meio tempo, Justina vai ver o filho na igreja e diz que entende as razões dele para não ficar em casa, mas pede que ele vá de vez em quando e não abandone os pais. Neste meio tempo, Juliano vai ver Lorena, que está inconsolável. A moça aproveita o momento e tenta fazer o namorado jurar que nunca vai deixá-la. Neste meio tempo, já em casa, Matilde está apertando o sobrinho, pois acha que foi ele quem esteve com Ernesto antes de sua morte. Miguel jura por todos os santos que não esteve na casa naquela tarde. Matilde então conta que Ernesto morreu logo depois da visita e o rapaz fica irado, com a suposição da tia de que ele tenha algo a ver com isso. Neste meio tempo, Justina diz a Rodolfo que não tem problema cancelar o cinema com ela e ir jogar com seus amigos, pois afinal, ele tem sido muito compreensivo com ela, e coisa e tal. Mas, que não está nada confortável é Renatinha, a sonsa, que foi até o escritório pegar algumas coisas depois do expediente e deu de cara com o chefe.
O advogado conta à garota que Rosário esteve ali para saber se ela já tinha voltado de uma viagem a Rio Branco para atender um cliente. O homem conta ainda que a mulher queria saber quem era o tal cliente, e avisa que desta vez não disse nada, mas manda a garota avisar Carmelo que ele não está mais disposto a continuar com o joguinho. E por falar em Carmelo, o cara tá destruído no escritório, quando Lucrécia tenta conversar com o animal, que responde com uma patada, dizendo que ela gostaria que ele ficasse mais tempo fora, para que não precisasse olhar para a cara dele. Mesmo assim, ela tenta conversar sobre outro assunto, e pergunta por que ele mandou Matias à plantação. Mas ele dá outra patada. A garota aproveita então para avisar que a venda das maçãs melou porque o comprador morreu e revela que era Ernesto. O cara simplesmente não acredita na sua sorte. Enquanto isso, no funeral do pai de Lorena, Miguel resolve dar o ar de sua graça e a moça se abraça nele. Juliano sente uma pequena coceira na cabeça. Serão seus chifres nascendo? E neste meio tempo, Rodolfo chega para o dominó e encontra Josué, que pergunta se o pai está ali para supervisioná-lo. O professor quer saber o porquê da pergunta e ele conta que Justina esteve ali mais cedo. Rodolfo então tenta convencer o filho das boas intenções da mulher e pede que ele não a julgue antes de lhe dar uma segunda chance. Matias conta ao amigo que Paulino ligou cancelando o jogo e o professor se anima, dizendo que vai aproveitar para ir ao cinema com a esposa, pois eles são marido e mulher novamente. Na cozinha da Fazenda Milagre, Delfina avisa a Modesto que Paulino marcou a próxima partida para acontecer na fazenda, e o capataz diz que não se sente bem jogando com os amigos. Paulino chega neste exato momento e avisa que o jogo foi cancelado, pois está sem cabeça para isso. Neste meio tempo, todo faceiro, Rodolfo resolve comprar rosas para a mulher, e até deixa o troco com o florista. Mas ele vê a vadia passando bem na frente dele e a segue, gritando seu nome. A única coisa que ele consegue ver é a mulher entrando no carro de outro cara. Na casa paroquial, Matias conversa com Josué e diz que seus pais estão preocupados com a mudança do rapaz e pergunta se ele não percebeu a sua própria soberba, pois parece que ao usar a batina, está se sentindo superior aos outros. O rapaz diz que não se sente acima de ninguém, e o religioso aproveita para falar um pouco sobre o que é humildade. Ele explica que o jovem não tem o direito nem de julgar nem de condenar ninguém, muito menos sua própria mãe. Ele pergunta se é verdade que Justina mudou. Matias confirma e diz que ele não pode nem deve julgar e condenar ninguém sem antes dar uma segunda chance. E lembra que somente Deus é capaz de julgar. Justina se encontra com seu novo amante, o advogado Odorica. Ela manda o cara ir com calma e pede uma bebida. Este meio tempo, Tetê e Lucrécia jantam juntas, e a garota agradece a cunhada, pois está gostando muito de trabalhar. Terezinha conta que ainda não contou nada ao irmão, e a moça diz que aquele não é um dia bom, pois Carmelo está muito estranho, e nem se incomodou quando ela contou que o pai de Lorena havia morrido. Lucrécia diz ainda que era ele quem iria comprar toda a safra de maçãs, e que foi Paulino quem descobriu que o empresário havia falecido. Tetê aproveita para contar que Manuel está começando a conquistá-la. Lucrécia se engasga. Neste meio tempo, Branquinha vai ver Manuel nos estábulos. Branquinha conta que sua mãe morreu quando ela tinha 12 anos e nunca soube de seu pai. O rapaz revela então que o dele resolveu voltar e está começando a ficar curioso a respeito do sujeito. E naquela noite, Carmelo resolve apertar Fidel para saber por que Assunção e Tetê não gostam dele. O homem diz que são coisas do passado, mas não dá detalhes. Enquanto isso, Justina avisa ao advogado que os dois precisam conversar, e diz que os dois passaram momentos muito bons, mas a conversa é interrompida por uma ligação de Carmelo, que manda o advogado vender esta casa em Rio Branco. O homem comenta com a amante, que diz que se tivesse grana compraria o imóvel. E Odorica resolve abrir o bico. Ele conta que Carmelo já gastou quase tudo o que o pai deixou, e ainda por cima se envolveu com uma mulher que não vale nada. Justina joga seu charme e pergunta o nome da moça, e o cara conta que é a sobrinha de Paulino Cordoba. Ela inventa uma desculpa, diz que o marido está para chegar e vai embora. Neste meio tempo, Renata chega em casa e vai falar com a tia, dizendo que soube que ela a procurou no escritório. A mulher avisa para que ela tome muito cuidado e não provoque um escândalo. Na cidade, Carmelo chega para a rodada de jogo de cartas no bar de sempre. Os parceiros tiram onda com a cara do pegajoso e dizem que o comentário na cidade é que a mulher dele só é esposa por acordo, e os dois nunca furunfaram. O boy se irrita, vira a mesa e dá uma de macho. Fidel segura o patrão, mas ele grita e faz um escândalo dizendo que ninguém tem nada com a sua vida. Neste meio tempo, Justina chega em casa apressada, pois o telefone está tocando. É Juliano.
Ele reclama que está ligando há horas e ninguém atende. A mulher diz que Rodolfo está no dominó e ela foi comprar pão. O rapaz conta que ligou para avisar que Ernesto faleceu. E na casa do Souza, Lucrécia já está pronta para dormir, quando Carmelo bate a porta. Ela abre e o cara já pega a moça com força e pergunta como que o povo tá sabendo que eles não têm contato físico. Ela diz que não comentou isso com ninguém, nem com seus pais. Mas o pegajoso pega o rosto da esposa com força e diz que não tá mais a fim de ser chacota na cidade. E, portanto, a partir do dia seguinte, ela não desgruda mais dele. E força um beijo. Já é tarde da noite quando Justina liga para Matias e acorda o padre. Ela quer saber se o sacerdote sabe alguma coisa de Rodolfo, pois ele disse que iam para a Milagre jogar dominó e ele ainda não voltou. O padre conta que o dominó foi cancelado e o professor saiu dali dizendo que ia buscá-la para irem ao cinema. Justina se desespera, mas dá uma desculpa esfarrapada. Josué chega e fica sabendo que o pai não chegou em casa e os dois decidem sair para procurar o homem. Na casa dos Córdoba, Rosário fica sabendo que o contrato de compra das maçãs furou, pois o comprador morreu. A mulher fica enlouquecida e começa a dizer um monte de coisa, mas o esposo não está a fim de papo e diz que vai dormir. Minutos mais tarde, Matias chega à casa de Justina e conta que não encontraram Rodolfo em nenhum lugar. No dia seguinte, logo cedo, Josué encontra o pai na porta da escola. As crianças acham que o homem está morto, mas o rapaz se dá conta que Rodolfo bebeu todas e decide levar o homem para casa. Na casa do Souza, Carmelo comenta com Assunção que não conseguiu dormir a noite toda. Ela diz que soube que a viagem que ele fez não foi boa. O rapaz aproveita a oportunidade e pergunta à empregada se ela comentou com alguém sobre sua relação com a esposa. Ela diz que não, e então o cara acha que é a irmã. Mas Assunção manda o rapaz procurar o fofoqueiro em outro lugar. Na casa dos Córdoba, Renata acorda com a macaca e começa já cedo a encher o saco de Branquinha. Delfina defende a menina e diz que a sobrinha do padre também mora ali e que ela não tem que dar satisfação nenhuma à garota. Minutos mais tarde, Josué chega carregando o pai. Matias ajuda a colocá-lo na cama. O garoto conta que o encontrou próximo à escola, mas não sabe o que aconteceu. Neste meio tempo, Lucrécia e Tetê estão indo trabalhar. Carmelo, depois de avisar a mulher que eles vão sair à noite, ri da cara da irmã, dizendo que a moça não sabe fazer nada. Lucrécia defende a moça e diz que ele realmente quiser sair à noite, vai ter que deixar Terezinha fazer o que ela quer. Enquanto isso, depois de acomodar o pai em seu antigo quarto, Josué vai pra cima da mãe, querendo explicações. A mulher diz que não tem nada a ver com isso e não sabe o que aconteceu. Josué decide esperar o professor acordar, para esclarecer a situação. E depois da cremação de Ernesto, Juliano pede que a noiva descanse e diz que ele também precisa descansar. Marcelina pede ao rapaz que a deixe ir à missa do patrão. O rapaz aproveita para pedir que a moça descreva o rapaz que visitou Ernesto antes dele morrer. E na Fazenda Milagre, Renata prepara mais uma das suas, e depois de conseguir que a tia confirmasse que Branquinha está morando lá, deixa escapar, como quem não quer nada, que acha interessante Lucrécia acolher justamente a mulher que andou com Carmelo antes do casamento e que os dois tiveram algo muito mais sério do que um namorico. Imediatamente a Megera se lembra da conversa que teve com o falecido Ramiro, que comentou que Carmelo teria um filho. Neste meio tempo, Matias chega para visitar Paulino e conta sobre Rodolfo, que saiu para buscar a mulher para ir ao cinema quando soube do cancelamento do dominó, mas acabou desaparecendo a noite toda e Josué o encontrou somente pela manhã, podre de bêbado, na calçada da escola. Matias conta ainda que só viu o amigo assim 2 vezes, quando se aposentou e quando descobriu a relação entre Justina e Ramiro. Paulino fica puto. E do nada, Renata aparece na plantação só para contar para Lucrécia que viu Juliano e a noiva e pareciam bastante apaixonados, pois vão se casar. Lucrécia quer saber como ela viu o casal, e a idiota se dá conta que deu uma baita rateada. Josué atende uma ligação, é Juliano. Ele fica feliz por falar com o irmão caçula, que conta que encontrou o pai bêbado, mas ainda não sabe o que aconteceu. O rapaz pede que o irmão o avise, quando souber de qualquer coisa. Neste meio tempo, Lorena chega ao apartamento de Juliano e pede para ficar com ele. O rapaz conta que ela não poderá ficar ali, pois precisa ir imediatamente para São Pedro. Lorena chega ao apartamento de Juliano, pedindo para ficar com ele, pois tudo na casa dela lembra seu pai falecido. O rapaz conta que tem que viajar de urgência para São Pedro, pois Josué avisou que seu pai está muito mal. A mulher tem um piti e diz para ele não se atrever a deixá-la sozinha. Mas ela não quer saber e pergunta se não existe mais ninguém que possa cuidar de Rodolfo. A moça chora, faz drama,
mas vai embora indignada, pois não aceita que o rapaz vá ajudar a família. Neste meio tempo, Lucrécia comenta com Delfina sobre a visitinha de Renata na plantação e sobre a nova fofoca da moça. Ela comenta também que o pai de Lorena morreu e talvez o casamento de Juliano seja adiado. Mas Delfina adverte a moça sobre alimentar falsas ilusões. E Rosário, que tem como hobby atormentar a vida das pessoas, escolhe Branquinha como seu próximo alvo e vai perguntar para a garota se ela teve alguma coisa com Carmelo. A menina conta que a relação dela com o rapaz aconteceu há muito tempo. Rosário ameaça a mocinha, a pega pelo cabelo e a joga na cadeira. Cheia de medo, a menina revela que engravidou do Pegajoso, mas perdeu o filho em um acidente. Rosário continua torturando a menina e agora quer saber quem são as pessoas que souberam da aventura da menina e começa a humilhá-la, dizendo que não quer que Lucrécia saiba disso de jeito nenhum, pois caso contrário, ela vai acabar no olho da rua e sem trabalho. Do outro lado da cidade, Carmelo está com um advogado e pressiona o cara para que ele venda logo o imóvel em Rio Branco. O rapaz diz ainda que sua sogra cismou que Renata e Odorico têm um caso e adoraria que ela continuasse acreditando nisso. Mas o advogado diz que não está mais afim deste joguinho e o Pegajoso lembra a ele que o paga e muito bem, para apoiá-lo e não discutir com ele. Mas Odorico diz que o rapaz está redondamente enganado, pois ele paga apenas para que cuide dos assuntos legais e não dos sentimentais. Ele completa ainda que tem uma história com uma pessoa muito importante para ele e não pensa em colocar esta relação em risco. Carmelo faz uma brincadeira de mau gosto e o advogado não gosta, mandando o rapaz não se meter na sua vida privada. Paulino chega à casa dos Horta para ver o amigo e quem abre a porta é Josué. O clima fica estranho, mas o rapaz pede para o pai de Lucrécia tentar descobrir o que aconteceu com Rodolfo. Extremamente magoado, Rodolfo acaba contando a Paulino que Justina voltou a traí-lo. Ele diz que confiou na mulher, mas ela continua colecionando amantes e lembra que primeiro foi com Ramiro, e agora sabe-se lá com quem. Neste meio tempo, Lucrécia pega Branquinha triste pelos cantos da casa, mas a garota diz que está tudo bem. Porém, Lucrécia conta que não está convencida e pede que a mocinha não esconda nada dela. Neste meio tempo, chega um e-mail dizendo que o negócio da venda das maçãs não será cancelado, mesmo com o falecimento de Ernesto. Justina chega em casa bem quando Paulino está indo embora e pergunta a Josué como está seu pai. O garoto conta que ele não disse nada ainda, mas acaba discutindo com a mãe, pois avisou Juliano. Ela não se contém e grita: "Escuta aqui, mesmo usando este projeto de batina, eu não vou permitir que você esfregue na minha cara os erros que cometi." Neste meio tempo, Juliano tenta se despedir da noiva, mas Matilde inventa 1.200 desculpas para que o rapaz não a veja e jura que vai cuidar de Lorena. Na plantação, Lucrécia pede a Manuel que entre em contato com Juliano, pois recebeu um e-mail dizendo que o contrato de venda das massas está de pé, mas como o pai de Lorena faleceu, ela precisa saber quem foi que mandou a tal mensagem. Mas Manuel diz que não é garoto de recados e manda a moça se virar. Na casa do Souza, o bicho pega. Justina, cheia de amor para dar, vai ver como o marido está e ganha um sonoro bofetão. Ele diz que foi um estúpido em acreditar que a mulher poderia deixar de ser uma vadia, mas se enganou, pois ela voltou a fazer as suas safadezas. Ele agarra a mulher pelos braços e exige saber quem é seu novo amante. A mulher chama o marido de louco, mas ele afirma que a viu subir em um carro com um homem. Justina continua mentindo, mas Rodolfo afirma que a viu. Ela joga na cara dele que jamais faria isso, justamente neste momento em que os dois estavam voltando a se acertar. Mas não adianta. Desta vez, Rodolfo não volta mais atrás. No escritório de advocacia, Renata tira onda com a cara do chefe, que está nervoso com a ausência de Justina, que não atende ao telefone. A secretária entra e conta que já tem uma pessoa interessada em comprar a casa de Rio Branco. Do outro lado da cidade, Rosário vai tirar satisfações com Carmelo sobre seu romance com Branquinha. Ele nega, dizendo que tudo não passa de fofoca. Mas a mulher diz que o próprio Ramiro contou que ele tinha engravidado uma mulher. O Pegajoso diz que realmente saiu com a moça algumas vezes, mas nada a ver o papo da gravidez. Rosário joga ainda na cara dele que se a filha souber disso, vai mandá-lo ao inferno. E Carmelo rebate: "Quer saber? Estou cansado de toda vez que você vem me ver, me diz que sua filha vai me deixar." Mas a mulher joga na cara dele que ele é um inútil e não fez nada para melhorar a relação com a esposa. Carmelo então conta que os dois vão sair à noite para comemorar o aniversário de 3 anos de casamento. Mas Rosário não deixa barato e avisa ao genro que ele fique bem calminho e principalmente evite declarar guerra ao pai dela, pois ele falou com Paulino mais cedo que queria mudar o acordo
e exigiu a quitação da dívida. Ele então revela que tem problemas muito sérios que precisa resolver e decide contar tudo à sogra. Neste meio tempo, Renata liga para o amante, que não atende a nenhuma ligação. Rosário está apavorada com o que Carmelo está contando e se dá conta de que o rapaz já perdeu quase tudo o que o pai deixou. Ela diz ainda que não acredita que ele tenha sido tão estúpido e que com isto poderá perder as terras. O rapaz avisa que é melhor ela parar de reclamar e perceber que o problema também é dela, pois, se as terras forem vendidas, podem parar em mãos indesejadas. Já é bem tarde quando Justina chega ao escritório de Odorica, reclamando que tentou falar com ele o dia todo. O homem tenta beijá-la, mas ela diz: os dois precisam terminar, pois Rodolfo está suspeitando. O advogado resolve pedi-la em casamento, mas a mulher diz que não vai deixar seu casamento e que seus filhos nunca vão entender. Odorica quer falar com Rodolfo. Justina se apavora e pede que ele se esqueça dela para sempre. Alguns instantes mais tarde, Lucrécia chega em casa cansada, mas Carmelo não quer saber e manda a mulher se arrumar para sair. Tetê diz que não acredita que ele seja capaz de obrigar a moça a fazer o que não quer e se retira. Neste meio tempo, Josué, que está esperando a mãe, conta que quando chegou a porta estava aberta e não tinha ninguém em casa, mas avisa que espera que o que aconteceu antes não se repita, pois não quer passar outra vergonha. E segundos mais tarde, Lucrécia, toda arrumada, chega com Carmelo ao melhor restaurante da cidade. O cara força a moça a dar a mão a ele e faz questão de ficar bem à vista de todos, pois pediu champanhe para esquentar a comemoração de aniversário de casamento. Ele tenta ser romântico, mas o celular do rapaz não para de tocar. Obviamente é Renata, que está muito irritada. Branquinha aproveita para dizer umas poucas e boas para a nojenta, que fica ainda mais chateada. Ele pede que a esposa o beije, ela finge que não entende. Lucrécia dá um basta no joguinho e se levanta para ir embora. Ele imprensa a mulher contra a parede. O restaurante comenta sobre a grosseria do rapaz. A moça sai fora e o garçom não deixa o rapaz sair antes de pagar a conta. Neste meio tempo, Lorena descobre que Matilde dispensou Juliano sem avisá-la. A moça joga na cara da mulher que sabe que ela não gosta de seu noivo e está torcendo para que os dois terminem. Mas Matilde lembra do dia que ela livrou sua cara com o noivo quando Miguel foi procurá-la. Matilde pede desculpas por ter perdido a cabeça. Juliano chega a São Pedro e dá de cara com Lucrécia, que saiu furiosa do restaurante e está indo a pé para casa. Juliano chega em São Pedro e encontra Lucrécia, que saiu furiosa do restaurante onde foi jantar com Carmelo. Ela quer saber o que o rapaz está fazendo ali, mas ele diz que se não tivesse um forte motivo, jamais teria voltado. Mas o amor dele por Lucrécia fala mais alto e Juliano se entristece. Triste também está Rodolfo, que curte sua dor de corno premiado, na praça da cidade. Juliano vê o pai e resolve falar com ele. O homem se alegra ao ver o filho, pois não o vê há vários anos. Juliano conta que voltou, pois o irmão contou que ele não estava muito bem e pede ao pai que o acompanhe até a casa. O rapaz se dá conta que o problema tem a ver com a mãe, mas o professor revela que o problema é ele que está sem rumo. Na casa dos Souza, Assunção massageia os pés de Tetê, depois do duro dia de trabalho da garota na plantação, enquanto comenta sobre o boato da cidade de que Carmelo e Lucrécia não consumaram o casamento. Tetê diz que isto não deveria ser novidade para ninguém, mas a empregada conta que o rapaz está muito chateado com isso. A garota então revela que ele tem uma amante. Assunção não acredita. O telefone toca. É Renata, perguntando por Carmelo. Assunção diz que ele não está, e a garota desliga o telefone. Tetê quer saber se a garota reconheceu a voz, mas a empregada se faz de desentendida. Enquanto isso, na frente da casa, o pau come entre Carmelo e Lucrécia. Ele pergunta como ela foi capaz de fazer aquele escândalo, mas a moça devolve, dizendo que foi ele quem se passou, tentando beijá-la e grita: "Eu não vou ficar representando este teatro só para você se dar bem. Eu não sou sua mulher. Nós temos um acordo e você não pode me obrigar a fazer o que não quero." Mas o pegajoso não deixa barato e responde: "Pois você vai fazer exatamente tudo o que eu mandar, pois não vou virar chacota no povo desta cidade." Lucrécia joga na cara do marido que se ele tivesse um pouquinho de segurança em si mesmo, não se importaria com o que os outros dizem ou deixam de dizer. Carmelo ordena que a garota entre no carro. Ela se recusa. Ele pega a moça à força e enfia a mulher de qualquer jeito na caminhonete. Neste meio tempo, Juliano chega em casa com o pai e Justina o abraça efusivamente. Ela pergunta se foi Josué quem avisou e ele diz que sim. A mulher resolve dizer que o marido continua pensando que ela anda traindo-o. O rapaz fica sabendo ainda que o irmão preferiu ficar na casa paroquial.
Minutos depois, Carmelo e Lucrécia chegam em casa. A moça, já em seu quarto, relembra o recente encontro com seu amado e sofre ainda mais. No escritório, Carmelo trata de se embebedar. Assunção tenta falar com o rapaz e quer saber se ele tem uma amante. O rapaz diz que não importa, e blá blá blá. A emprega tenta convencer o rapaz a terminar o casamento, mas ele não cede, e bebê cada vez mais. Minutos depois, Matias conta a Josué estar em casa, e conseguiu também levar o pai. O menino agora está preocupado com a bomba que poderá explodir na cidade se seu irmão e Lucrécia voltarem a se encontrar. E por falar em Juliano, ele recebe uma ligação da noiva, toda solicita, dizendo que o ama e tal. Na Fazenda Milagre, Rosário conta que Carmelo teve problemas financeiros e hipotecou a Álamos e não conseguiu pagar a hipoteca, o que pode levar o banco a tomar a propriedade. Paulino fica preocupado com a situação. Neste meio tempo, Carmelo, que estava dormindo bêbado no escritório, acorda apavorado com o fantasma do pai dizendo em seu ouvido que Lucrécia nunca será dele. O rapaz começa a gritar e sai cambaleando porta afora. De manhã cedo, Lucrécia chega com cara de funeral na casa dos pais e conta a Delfina sobre seu encontro com Juliano na noite anterior. A moça diz que se surpreendeu com a frieza do rapaz. Manuel pede a Lucrécia que o acompanhe imediatamente, pois ela precisa ver uma coisa. Na casa dos Horta, Juliano leva um café para o pai e tenta descobrir o que aconteceu. O homem diz que não quer comentar no momento, mas o rapaz diz que a mãe contou que ele é quem está com problemas por não confiar mais na esposa. Juliano então pergunta, porque o pai pensa que a mãe voltou a traí-lo, e Rodolfo então conta que viu a mulher entrar no carro de outro homem. Ele revela ainda que a esposa tenta dizer que ele está imaginando coisas, mas ele tem certeza do que viu na noite anterior. Neste meio tempo, Paulino vai ao banco para saber qual a verdadeira situação da Álamos. O empresário se apavora com o tamanho da dívida e o gerente avisa que não pode fazer mais nada. Na Álamos, os oficiais de justiça estão tomando posse das terras e explica que o embargo àquelas terras são compostas pela propriedade e tudo o que tiver nela. A moça tenta negociar as maçãs, mas os homens não cedem. Tetê se dá conta da situação em que Carmelo a deixou. Lucrécia vai avisar ao pai, enquanto Manuel tenta acalmar Tetê e tirar os peões do local. A moça pede que ele a leve imediatamente à cidade, pois precisa falar com seu irmão, mas Paulino já chegou à casa do Souza. Assunção diz que Carmelo está no quarto. O homem entra furioso e tira o genro a pontapés da cama, avisando que ele está sendo embargado pela justiça e o banco está tomando as suas terras. O rapaz tenta explicar que vai vender um imóvel e pagar a dívida, mas Paulino diz que agora é tarde demais e que o pior é que o banco ficou também com a safra de massas que já estava comprometida. Paulino manda o rapaz dar um jeito e diz que Ramiro deve estar se revirando na cova em ver no que o filho se tornou. Ele resolve gritar com o sogro, dizendo que está cansado de todo mundo compará-lo com o pai, mas o empresário diz que ele foi o pior erro que o fazendeiro cometeu. Na casa de Juliano, a coisa também não está boa. Ele diz à mãe que o pai jura que a viu saindo com outro homem. Ela desmente e diz que é impossível, pois naquele dia nem saiu de casa. Mas Juliano lembra que falou com a mãe naquela noite e ela disse que tinha acabado de chegar em casa, pois foi comprar pão. A mulher vira o jogo, exige respeito, diz que é mãe dele e não vai permitir que ele fale assim. O rapaz pede que ela então se comporte como tal e ela levanta a mão para dar um bofetão no filho. O rapaz segura a sua mão e pergunta com quem ela se encontrou naquela noite. Ela diz que foi buscar pão e encontrou Dona Rita. Mais uma vez ela vira o jogo e conta que nos últimos 3 anos, Rodolfo morou como um hóspede naquela casa, mas há alguns dias os dois reataram. Porém, voltou a paranoia. Juliano diz à mãe que não consegue acreditar em uma só palavra do que ela está dizendo. Minutos depois, Renata finalmente consegue falar com Carmelo e quer saber por que ele está vendendo a casa de Rio Branco e por que não contou nada para ela, pois, afinal de contas, aquela casa também é dela. Ele deixa claro que nada do que é dele pertence a ela. O rapaz bate o telefone e ela começa a gritar. Rosário, que está passando pelo corredor, escuta os gritos da sobrinha chamando por Carmelo e resolve perguntar do que se trata aquilo. A moça então conta que descobriu que Carmelo e a prima nunca consumaram o casamento e diz que pelo menos é o que estão dizendo na cidade, e por isso estava tentando falar com o rapaz. Mas Rosário diz que não acreditou em nada e manda a garota contar a verdade. Lucrécia chega correndo procurando pelo pai. Branquinha diz que ele saiu. A moça vai atrás de Paulino, mas é impedida pela mãe que quer saber se ela tem relações sexuais com o marido. Gente, só por Deus mesmo. Isso é coisa que se pergunte? E ainda tem coragem de dizer que é isso que o povo anda comentando.
A moça pede que a mãe respeite a sua privacidade e Lucrécia confirma que entre ela e o marido não existe contato físico. As duas acabam discutindo. Horas mais tarde, Carmelo se estressa com o banco e diz que ninguém avisou nada sobre o embargo. Terezinha chega e enche a cara do irmão de tapa, chamando o rapaz de bêbado nojento e quer saber como ele foi capaz de gastar o dinheiro que o pai deixou com cachaça e jogo. O rapaz garante que vai resolver o problema, mas ela diz que vai processar o irmão e vai obrigá-lo a devolver centavo por centavo da herança de seu pai. Na cozinha, enquanto Manuel conversa com sua madrinha, Fidel resolve dar o ar da graça. Assunção manda o garoto embora, mas o sujeitinho dá uma insinuadinha de que ele possa ser seu filho. A empregada não gosta da brincadeirinha de mau gosto. Paulino e Lucrécia conversam sobre a situação. Ele está preocupado com o compromisso que assumiu na venda das maçãs das terras embargadas. Neste meio tempo, na igreja, Josué e Juliano conversam. O diácono pergunta ao irmão quanto tempo vai ficar e lembra que a noiva dele pode estar precisando de sua companhia. E na casa de Lorena, Miguel vai pedir desculpas pelo seu comportamento e por ter tentado chantageá-la, aproveitando para desejar felicidades pelo casamento. Ele também se coloca à disposição para ajudá-la neste momento difícil com a morte de seu pai e se despede com um beijo no rosto da moça. Em casa, Carmelo manda Fidel dar um jeito de vender a casa de Rio Branco o mais rápido possível, quando recebe a visita de Renata, cobrando do cara porque ele tem deixado ela no vácuo. O cara se irrita e diz que tá cansado das reclamações da moça. Ele termina o romance, mas ela não aceita e taca-lhe um beijão. TT chega bem na hora e vê a ceninha romântica rolando na sala de casa.